tarde, segundo ano. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto, certo? Nós vamos iniciar nossa aula com a aula de ciências. Vou compartilhar com vocês o dia de hoje. Então, olha só. Dia 24/8, certo? De 2020. Nós vamos começar na página de 156 de ciências, tá bom, turminha? Coloquem a data, ok? Página 156 e nós vamos até a página 168, tá bom? Então, vamos lá. Colocando a data. 156. 156, tá? Então, vamos lá, turma. Olha só, no exercício, o primeiro exercício da página 156, ele está pedindo para que vocês destaquem da página 13 os adesivos lá no material de apoio, tá bom? Então, vocês vão lá no material de apoio, na página 13, e vocês vão destacar o que tem lá, tá bom? Em seguida, cole formando uma macieira. O que é uma macieira? É uma árvore que produz maçãs, tá bom? Então, olha só, vocês vão lá na página 13 do material de apoio, destaca essa folha da macieira e vem aqui formar a árvore, tá bom? Como que eu tenho que começar a montar essa macieira? Primeiro eu coloco a raiz, certo? Depois, o caule, né? Depois eu coloco as folhas, as flores e as frutas, tá bom? Então, vamos lá. Vocês montaram aí a macieira, certo? Então, olha só. Com base nisso, nós vamos responder. Essa planta, ela é ornamental ou ela é uma planta que nos fornece alimentos? O que vocês acham? Ela fornece alimento ou ela é ornamental? Lembrando, o que é ornamental? Ornamental é uma planta que é cultivada pela beleza, né? Ela fica muito bonita, colorida, né? Então, olhando essa planta que vocês destacaram, que vocês montaram aqui, né? E sabendo que ela é uma macieira, qual seria a resposta correta, turma? De frutos, de fruta. Ela nos fornece alimentos, né? Então, vamos escrever isso aí, tá bom? Nos fornece alimentos, ok? Então, vamos lá, vamos responder. Então, essa planta, ela nos fornece alimento. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Então, vamos lá. Nos fornece alimentos. Fornece alimentos, está escrito aqui. Quem escreve? No caso aqui do alimentos, quem são os alimentos? As maçãs, né? Então, nos fornece alimentos, vírgula. No caso, são as maçãs, né? Turminha,
E essa planta, né? Ela faz fotossíntese, sim ou não? O que vocês acham? Ela faz fotossíntese? Sim, ela faz fotossíntese. Vocês lembram que toda planta produz o seu próprio alimento? Então, para ela produzir o seu próprio alimento, para ela poder, né, respirar, viver, né, para ela se alimentar, ela faz um processo, né? E esse processo ela produz o alimento dela. E esse processo, o nome é fotossíntese. Então, essa planta, ela faz fotossíntese? Sim, para produzir o seu próprio alimento. Então, eu vou escrever sim, vírgula, para produzir o seu próprio alimento. Seu próprio alimento, ok? Ela faz fotossíntese? Sim, para produzir o seu próprio alimento. No exercício 3, tá falando assim, ó. Leia a letra da música. Olha só. Leia a letra da música Planta Bambolê, do grupo Palavra Cantada. Depois responda as perguntas a seguir. Então, eu vou colocar o vídeo da música, tá bom? Prestem atenção na música. Por quê? Porque depois vai ter perguntas sobre a música, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora a música do grupo Palavra Cantada, ok? Aí. Aqui com o celular. Aqui com o celular. Vai pra lá. Ali na sala. Tá travando muito. Eu áudio.
Viu que legal? Então, essa música que está aqui escrita é essa música que a palavra cantada, né, acabou de fazer um videozinho, certo? Então, olha só. Agora, baseado nessa música, por que uma planta não consegue andar? Por quê, gente? Por que a planta não consegue andar? O que prende a planta que a planta não sai andando? Hã? O caule. O caule. Quem sabe? Caule. A raiz, né? Ela é presa ao solo. Então, vamos escrever aí. Elas são presas ao solo, né? Então, ó, planta bambolê é o nome da música, né? Então, por que uma planta não consegue andar? Por quê? Porque ela é presa ao solo, tá bom? Né? Depois fica a raiz, o caule, né? Então, ela é presa ao solo. Por isso que a planta não anda. Agora, olha só, turma. Vocês ouviram a música, né? De acordo com a música, como que a planta consegue balançar? Através do que, gente? Que a planta consegue balançar? Quem sabe? Como que a planta balança? Através do quê? O vento. Através do vento. Muito bem. Então, eu vou escrever. Através do vento. Então, de acordo com a música, como uma planta consegue balançar? Através do vento, ok? Então, olha só, na página 160, se você já visitou uma feira, com certeza já teve contato com diversas partes das plantas, né? Por quê? Porque na feira, né, tem um monte de variedade, certo? Quando comemos um prato com arroz, feijão, batata frita, alface e tomate, por exemplo, estamos nos alimentando de diferentes partes das plantas. Você sabe quais são as partes que formam uma planta? Então vamos lá, vamos lembrar. Quais são as partes que formam uma planta? Vamos lá. Raiz. Então escrevam aí, ó. Aqui no livro tem umas linhazinhas, ó. Tem umas linhas embaixo desse escrito vermelho, tá vendo? Então escrevam aqui. Quais são as partes das plantas? Raiz, vírgula. Raiz com Z, tá bom? Raiz, vírgula. Caule, né? Depois da raiz, vírgula. Caule. Então, vamos lá. Raiz, caule, que mais, turma? Folha, frutos, né? E sementes. Caule. Raiz, caule, folha, fruto e sementes. Lembra que eu comentei que a planta pode ser classificada em completa e incompleta? O que seria completa e incompleta? Completa é a flor que dá o fruto, né? Incompleta é a flor que não dá o fruto, tá bom? Mas isso lá mais pra frente nós vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Mas já tô adiantando para que vocês já comecem a saber do que se trata, tá bom? Porque nem toda planta ela dá fruto, tá bom?
Então, por isso ela é chamada, ela é classificada como uma planta incompleta. A planta que dá o fruto, ela já é a planta completa, ok? Então, vamos lá. Ó, raiz, caule, folhas, flor, fruto e semente, ok? Essas são as partes das plantas, tá bom? Podemos continuar? Então, vamos lá. Olha só. Aí, turminha, olha só. As partes das plantas. Observe a imagem a seguir. Ela representa uma planta de tomateiro e seus frutos. Em detalhe, olha só. Esse tipo de planta pode ser chamada de completa, pois ela apresenta a raiz, olha só. Ela tem a raiz, ela tem o caule, ela tem as folhas, as flores, né? E o fruto, certo? No caso aqui, o fruto é o tomate, tá bom? Então, olha só. O tomateiro é um exemplo, o quê? De uma planta completa. Acabei de falar para vocês, né? Quando é completo é porque ela dá o fruto. Quando ela não dá o fruto, né? Então, ela não é considerada uma planta completa, né? Ela é chamada, classificada como uma planta incompleta, ok? Então, vamos lá. O prato de comida representado ao lado Então, olha só. O prato de comida aqui, ó, representado ao lado, é formado por várias partes de plantas, ó. Tem o arroz, tem o feijão, batata, tomate, cebola e alface. Olha só, gente, que delícia. É possível saborear um prato repleto de alimentos coloridos e nutritivos apenas usando parte de plantas. Então, olha só. Você sabe quais partes das plantas são comestíveis, gente? Pode ser comestíveis? Será que tudo na planta eu posso comer? Será? Vamos aprender agora. Olha só. Semente, no caso, né? Ó. Os feijões são as sementes do pé de feijão. Então, olha só. Eu posso comer a semente? Não, né, gente? A semente é o quê? Que vai o quê? Dar o grão, né? O fruto, olha só. O arroz é um fruto formado pelo grão revestido por uma casca. Agora, olha só o tomate. O tomate é o fruto do tomateiro. Dentro dele estão as sementes que podem dar origem ao novo tomateiro. Então, olha só. Pessoal, aí tem uma dúvida, olha só. Eu vou até pedir para que vocês pesquisem, hein? É uma curiosidade. Todo mundo fala, né, que o tomate, ele é uma fruta. Será que é verdade que o tomate é uma fruta? Será? Eu quero que vocês pesquisem isso. Por quê? Porque agora nós vamos ouvir uma seguinte explicação sobre isso. Aí vocês vão concluir, vão falar se realmente o tomate é considerado uma fruta ou não. Por quê? Todo mundo fala que as frutas, né, tem o nome de frutas porque elas são o quê? Elas são doces, né? E tudo que é salgado tem o nome de quê? De legumes, né? Então, vamos ver se o tomate mesmo, ele é uma fruta ou se ele é um legumes. Vamos lá. Olha só aqui, ó. Fruta ou fruto? Fruto é a palavra que os cientistas usam para a parte da planta que guarda as sementes. Então, olha só. O tomate, ele não guarda a semente? Ele guarda a semente, não guarda? Que a semente vai dar origem para um novo tomateiro, certo, turma? Então, olha só. Aqui, ó, o tomate é o fruto do tomateiro. Então, olha só, o que é o fruto mesmo? É a palavra que os cientistas usam para a parte da planta que guarda as sementes. E o que é uma fruta? Olha só, a fruta é a palavra que todas as pessoas usam
para os frutos o quê? Doces e comestíveis, como a laranja e a melancia. Você já deve ter ouvido falar que o tomate é uma fruta. De acordo com o que você acabou de ler, você leu o que é o fruto, o que é uma fruta. Então, eu posso dizer que o tomate é uma fruta, turma? Sim ou não? Será? Mas o tomate, ele guarda a semente. E quem guarda a semente é chamado de fruto, né? E fruta é o que eu como, né? É a fruta docinha, que é comestível. Então, e agora? Então, eu quero que vocês pesquisem, né? Porque, olha só, aqui está explicando que o tomate, ele é um fruto. Por quê? Porque ele guarda a semente para dar origem ao novo tomateiro. E já fruta é aquela fruta docinha que a gente come, né? Então, a gente faz meio que uma confusão, né? Porque tudo que é docinho, a gente chama de fruta. E tudo que é salgado, a gente chama de quê? De legumes, né? Então, vamos lá. Continuando. Então, já falei sobre a definição do fruto, né? E a fruta, né? Que o tomate, ele está classificado como fruto, né? Porque ele guarda a semente, né? Agora, vamos lá para a página. Ah, eu vou passar um videozinho para vocês, tá bom? Ó, parte das plantas. As plantas possuem diversas estruturas que desempenham diferentes funções para mantê-las vivas. Então, vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Aqui é o apoio e transporte, né? Lembra do caule? O que o caule faz? Sabe quando a experiência que a gente fez da cor da rosa que mudou? Por que mudou? Porque o caule que transportou, não foi? Então, olha só, ele transporta, né, a água para a plantinha aqui. Aqui é o alimento. Cadê o alimento? Protege a semente. Quem protege a semente? É o fruto, né? O que mais? Raiz. O que acontece à raiz? A raiz é a fixação e a absorção, né? Então, aqui é uma associação, tá bom? Agora, vamos lá. Caule, né? Caule. O que é o caule mesmo? Ó, quem sabe o que é o caule? Então, vamos lá. Caule. A batata e a cebola são os caules da planta. O caule é a parte que dá a estrutura da planta. Então, olha só. O exemplo de caule, a batata e a cebola. Agora, a folha, gente, né? Quem gosta de alface aí? Olha só. O alface é uma planta com muitas folhas. Os pés de alface podem variar em tamanho, cor, tipo de folhas, como lisas e crespas, né? Quem já foi na feira, quem já foi ao mercado com a mamãe comprar alface, sabe que existe alface crespa, alface lisa, né? Alface americana, né? Agora aqui, a flor. A flor, quem gosta de couve-flor aí? Olha só. A couve-flor é um exemplo de flor comestível, olha só. Então, olha só, a couve-flor, como o nome já diz, ela é uma flor comestível. Raiz, olha só o exemplo de raiz. A cenoura é um exemplo de raiz comestível, né? Quem já viu a plantação da cenoura, vê que tira ela lá debaixo da terra, né? Então, ela é um exemplo de raiz, tá bom? As flores, os frutos, as folhas e o caule crescem para cima do solo, né? Então, a raiz, ela cresce para baixo, né? Ela cresce internamente, né? Para baixo. Isso não é uma regra, mas acontece na maioria das plantas, tá, gente? Algumas plantas podem crescer de forma diferente. Por exemplo, a planta que dá origem à batata tem a parte do seu caule crescendo no solo.
E é nessa parte que é formada a batata, tá bom? Então, aqui para saber mais, ó. A maior parte dos vegetais que comemos vem de grandes plantações. O Brasil é um dos maiores produtores de vegetais do mundo. Porém, as grandes plantações, para crescerem saudáveis e sem ataque de pragas, recebem alguns produtos que podem fazer mal à nossa saúde, né? Esses produtos são chamados de agrotóxicos, gente. O que é agrotóxico? É para poder as pragas não invadirem e não estragar as plantações, certo? Existem muitos agricultores que produzem seus vegetais sem esses produtos. Quando isso ocorre, esses vegetais são chamados de orgânicos, né? E são muito mais saudáveis. Gente, o agrotóxico também, ele serve para acelerar, né, o crescimento, né, a produção dos alimentos, né? Então, ele faz mal para a saúde, né? E quando o produtor ele opta não colocar agrotóxico, essa plantação ela tá limpinha, ela está pura. Então a gente chama ela de orgânico, né? Então os alimentos, se vocês forem pesquisar nas feiras, nos mercados, todo produto orgânico, né, é mais caro. Por quê? Porque ele não tem o uso do agrotóxico, tá bom? Ele cresce, ele desenvolve no tempo dele, tá bom? Ele amadurece no tempo dele. E já com o agrotóxico, o que acontece? Acelera, né, o tempo para poder vir mais frutos, né, para vir mais rápido, tá bom? Existem muitos tipos de frutas. Você sabe o nome das árvores que dão frutos? Então, as árvores que dão frutos são chamadas de árvores frutíferas. O Brasil é um país rico em árvores frutíferas. Os frutos existem em vários estados do Brasil, mas há alguns que são típicos de determinado lugar. Veja o exemplo a seguir. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, o exemplo do açaizeiro, né? Que ele é o fruto do açaí, tá vendo? Aqui no norte do Brasil, produz 85% do açaí. A polpa do açaí é muito consumida em todo o país. Na região norte, ela é consumida pura, com comida, gente, acredita? Nas demais regiões, principalmente no sul e no sudeste, né? Nós moramos em qual região? Nós moramos na região sudeste. As pessoas gostam de misturar o açaí com frutas, com granola, com leite condensado e até mesmo com paçoca, né, gente? Então, virou página 164. Aí tem aqui a música do pomar também, tá bom? Só que eu quero que vocês leiam agora, tá bom? Eu quero ouvir a voz de vocês para cantar essa música do pomar, ok? Então vamos lá. Preparados? Eu tô. Então, lembrando, só vou pintar na música o fruto que eu não conheço, tá bom? Para que depois eu pesquise e veja como que é esse fruto, tá bom? Não é para pintar todas. Por quê? Porque vocês conhecem a maioria, né? Dessas frutas, certo? Então, vai pintar somente a que você não conhece. Então, o exercício 2 e 3, vocês vão acabar pesquisando em casa mesmo, né? Então, o fruto que você não conhece, você vai pesquisar para você conhecer, tá bom? Então, não é agora que nós vamos fazer esse exercício, tá bom? Então, vamos lá para a página 166, 166, tá bom? Então, aqui, ó. O professor iria indicar, né, um fruto, certo? Mas você vai pesquisar o fruto que você não conhece, tá bom? Aí você vai preencher aqui, tá bom? Então, vamos lá. Página 166.
qual a função de cada parte da planta. Então, olha só. Assim como as partes do nosso corpo, turminha, cada parte da planta tem uma função para manter a planta viva. Então, olha só. A raiz, o que a raiz faz? Ela prende a planta ao solo. Então, vocês vão pegar um lápis de cor ou quem tem um marca-texto, vocês vão grifar, tá bom? O que é grifar? É que é importante vocês saberem qual a função, né, de cada parte da planta. Então, qual é a função da raiz? Ela prende a planta ao solo. Então, vocês vão pintar aqui ou passar o marca-texto, tá bom? Ela também absorve água e sais minerais para a planta. Então, vamos lá. A raiz, ela prende a planta ao solo, ok? Ok. Já estudamos que a cenoura é uma raiz comestível. Além dela, outras raízes são comestíveis, né? Como a mandioca, como a beterraba, né? Que ela vem também da raiz, a beterraba e a mandioca. Além da cenoura, né? Agora o caule. O que o caule faz, gente? Vocês vão grifar. O caule, ele sustenta a planta, né? Ele ergue a planta, certo? E ele o quê? Ele transporta água da raiz para as folhas. Foi o que aconteceu lá com aquela experiência da flor, né? Que a tinta chegou até mudou a pétala da rosa, por quê? Através do caule, né? Então, o caule, ele transporta a água e os nutrientes da raiz, né? Que por onde começa, até as folhas, flores e os frutos, tá? Então, vamos lá. Qual é a função do caule? Transportar a água e nutrientes da raiz para as folhas, para as flores e para os frutos. O palmito, por exemplo, é parte de um caule de uma planta, gente. Olha que curiosidade legal. O palmito, ele é a parte de um caule da planta. Agora vamos saber sobre a função das folhas. O que acontece, o que as folhas fazem, gente? As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese das plantas. Então, se eu perguntar assim na prova, turma, qual é a função das folhas? As folhas são o quê? São principais responsáveis pela fotossíntese. Então, grifem, tá bom? Pintem. As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese da planta. É por onde elas produzem o seu próprio alimento. Então, através das folhas, ok? Agora, as flores. Qual é a função das flores? Elas permitem às plantas originar outras plantas, né? Então, através das flores, permite às plantas originarem outras plantas. Por quê? Porque os frutos se desenvolvem nelas, né? E nos frutos estão quem? As sementes, tá bom? Então, as flores permitem às plantas originarem outras plantas. Então grifem, tá bom? Então, olha só. Nós já sabemos qual é a função da raiz. Nós já sabemos qual é a função do caule, das folhas e das flores, tá bom? Agora, olha só. Como acontece a reprodução das plantas pelas flores? Ó, as flores não conseguem originar outras plantas? Então, aqui está a pergunta. Ó. Como acontece a reprodução das plantas pelas flores? Então, olha só. As flores, geralmente, são coloridas e perfumadas. Elas atraem quem? Elas atraem as abelhas, as borboletas, os pássaros. O que eles vêm fazer nas plantas, gente? Eles vêm sugar o néctar, né? Ao fazer isso, esses animais, eles levam o pólen de uma flor para outra, né? Como que eles levam, né? Às vezes fica na patinha deles, né? Ou no bico deles, no caso dos passarinhos, né? E acontece que eles levam para outra planta, né? Esse processo é chamado de polinização.
e por meio dele as flores se transformam em frutos e novas sementes, tá bom? A polinização é muito importante para a sobrevivência das plantas, né? Quando os frutos caem das árvores, eles apodrecem, né? E restando apenas as sementes germinam e dão origem a outras plantas. E como você já sabe, os frutos existem graças ao pólen, que é levado de uma flor para outra. Por isso é importante cuidarmos tanto das plantas quanto também dos polinizadores, né? Então, olha só, a borboleta, a abelha, os passarinhos, né? Então, eles são também importantes, porque sem eles saberem, eles fazem um papel, desenvolvem um papel muito importante, né? Que é chamado o quê? O processo da polinização, porque ele leva, né, o néctar, né, para outra planta, para outra flor, e vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai dar origem a uma nova planta, certo? Aqui, ó, o que quer dizer o néctar? O néctar é o líquido adocicado que as flores produzem, né? Por isso que elas atraem esses insetos, porque é doce, tá bom? O que é o pólen? São pequenos grãos produzidos pelas flores. Se vocês observarem, vocês vão conseguir ver esses pólens, tá bom? Aqui tem um vídeo explicativo sobre a polinização, foi o que eu acabei de falar, tá bom? Então vamos lá. Olá! Vamos descobrir como alguns animais podem ajudar as plantas a se reproduzirem. Os animais que ajudam as plantas a se reproduzirem são chamados de polinizadores. As abelhas, algumas aves, borboletas e até moscas podem funcionar como polinizadores. Quando eles vão se alimentar do néctar das flores, eles acabam carregando pólen e, ao visitar outra planta igual, deixam esse pólen na planta, fecundando ela. Agora essa planta tem o que precisa para gerar outras plantas. Viu? Foi o que eu acabei de falar, viu, turma? É esse processo que eles são bem importantes, né? Então, olha só, observe na imagem a seguir uma abelha coberta por pólen. O beija-flor representado... Calma aí. O beija-flor representado na outra planta está bem perto do pólen da flor de hibisco, certo? Olha só. Abelhas e beija-flores são exemplos de animais polinizadores. A abelha carrega o pólen de uma flor, né? E vai para outra. Olha só. Para outra flor igual, isso faz com que a flor, o quê? Comece a se transformar em fruto e semente. Olha só, tá vendo? Quando elas trocam de flores. A polinização não é realizada somente por animais. O vento também, gente. O vento até mesmo a gente. No nosso sapato, sabia? Nosso sapato também, quando a gente pisa, né, e tá no chão, a gente vai pisando em outros lugares, a gente também é um agente polinizador, né? Então, nós somos, o vento também é, porque o vento ele vai levando, olha só, é o que nós vamos saber agora, ó. A polinização não é realizada somente por animais. O vento também pode transportar o pólen para outra. Dependendo da espécie, a água também pode auxiliar na polinização. Estudamos que os frutos vêm das flores e que eles o quê? Eles protegem, né, e nutrem as sementes. Já as sementes originam novas plantas. Existem plantas que têm a parte feminina e a parte masculina na mesma flor. Outras têm essas estruturas em flores separadas. A parte masculina contém o pólen, certo? E a feminina, ela contém a estrutura que recebe o pólen. Depois que o pólen chega à estrutura feminina, a flor se desenvolve e se transforma em fruto. Então, olha só, gente.
Tem uma flor que é feminina e tem a flor que é o quê? Masculina, certo? Então, quando a masculina leva pro feminino, o que acontece? Dá origem à estrutura, por quê? Para uma nova flor, para o fruto, para a semente, certo? Então, aqui como está no desenho, ó, a parte da flor, a parte feminina e a parte masculina. Tem flor que tem esse mesmo, tem as duas partes, né? E tem plantas que são separadas, femininas e masculinas, tá bom? Plantas completas e plantas incompletas, foi o que eu falei para vocês, ó. Como vimos, as plantas têm diferentes partes, né? Em geral, as plantas possuem caule, certo? Possuem folha, raiz, né? E semente. E algumas produzem frutos e flores. Nesse sentido, podemos classificar as plantas em dois tipos, né? Então, completa e incompleta. Uma planta completa nasce da semente, desenvolve caules e raízes, produz folhas, flores, frutos e carregam novas sementes, ó. Então, olha só, a laranjeira, né? Olha só, que fruto que ela dá? Ela dá laranja. Então, a laranjeira é um exemplo de planta completa. Por quê? Ela tem tudo para ser completa, certo? Ela tem, de final, ela tem o quê? O fruto, certo? Então, as incompletas, ela não tem o fruto. Então, olha só, existem inúmeros exemplos de plantas completas, como a laranjeira, a macieira, a bananeira, né? E a pereira, entre outras que nós vimos lá na musiquinha. Já uma planta incompleta, ela nasce da semente, desenvolve caule, raiz, produz folhas e novas sementes. Mas ela não tem flores, ela não produz flores e nem frutos. Então, por isso que ela é chamada de planta incompleta, tá bom? Olha aqui, ó. O caso dessa aqui, ó, dessa araucária, é um exemplo de planta incompleta. Ela não dá flores e nem frutos, tá bom? Ela fica só nas folhas, tá bom? Ó, essa árvore ela não forma frutos e ela apresenta pinhas, ó, no lugar de flores, tá bom? Ela possui sementes que podem dar origem a outras plantas. Essa semente, ela é semente do pinhão, que ele é muito consumido no sul do Brasil, onde há muitas araucárias, tá bom? Então, aqui é para saber mais sobre a gralha azul, né? Que a gralha azul, ela tem um hábito de enterrar pinhões, empurrando com a ponta fina para baixo e comendo apenas a parte de cima. Com isso, ela mesma planta um pinhão, que dará origem ao novo pinheiro. A gralha azul e outros animais, como a anta, são plantadores de árvores. Por isso, eles são muito importantes para a conservação da natureza. Leia a seguir uma reportagem sobre a dispersão de sementes pelas antas em florestas degradadas. Olha aqui. As antas, elas são muito importantes para a generalização de florestas degradadas na Amazônia. O maior herbívoro da América do Sul anda muito, come muito e faz muito cocô, especialmente nas áreas com vegetação menos densa, que em muitos casos já foram atingidas por queimadas. E é esse cocô que ajuda a espalhar sementes pela região. Embora outros animais, como os macacos, também auxiliem muito na dispersão de sementes, só as antas fazem isso em áreas atingidas por degradação. Os macacos, eles dispersam até mais espécies e em maior quantidade, mas as antas conseguem dispersar sementes maiores em florestas degradadas. Bom, gente? Então, olha aqui. Nós vamos ficar por aqui, certo? Nós até passamos um pouquinho, já estamos na página 169, né? Sobre essas curiosidades, né, das plantas, sobre o seu desenvolvimento, né?
Então, olha só, já aprendemos, né, o que é considerado uma planta completa e uma planta incompleta, né? O que diferencia uma da outra, certo? Então, agora nós vamos fechar ciências, ok? E nós vamos para português agora, tá bom, turma? Nossa aula de português. Deixa eu mostrar aqui a página. Cadê? Agora, na aula de português, nós vamos... Português, páginas 62 e 63, tá bom? Página 62 de português. Nós vamos fazer o livro e nós vamos fazer a ficha também, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou dar o português e vou parar para o lanche, tá bom, gente? Aí depois a gente volta com matemática, tá bom? Vamos parar porque tem muita coisa ainda para acontecer, tá? 3, turminha, da página 62, vocês vão completar... Não, exercício 3. Vocês vão analisar essas placas, certo? Olha só. Analise cada foto e leia a palavra que há em cada uma delas. Nesse caso, as palavras, elas também são frases, certo? Porque elas estão transmitindo uma mensagem, certo? Então, olha só. Para cada foto, você vai fazer uma frase com mais de uma palavra, né? Com mais de 4 palavras. Importante, a mensagem deve ser a mesma da foto. Então, por exemplo, ó, a primeira frase aqui da letra A é ônibus, certo? Então, aqui, ônibus. Então, o que eu vou escrever? Eu vou fazer uma frase, né? Eu vou inventar uma frase com essa palavra, ônibus. Então, o que eu tô vendo aqui nessa imagem? Eu tô vendo que aqui é uma faixa exclusiva para a passagem do ônibus. Então, eu vou elaborar uma frase baseada no que eu estou vendo. Então, eu posso criar uma frase assim, por exemplo, faixa exclusiva para ônibus. Eu formei uma frase, tá bom? Não precisa ser necessariamente o exemplo que eu estou dando, mas eu estou dando um exemplo para clarear a ideia de vocês, tá bom? Então, eu não vou só escrever do lado ônibus. Eu vou criar uma frase, tá bom? Então, ó, se eu estou vendo que aqui está escrito ônibus, então aqui é uma passagem exclusiva para o ônibus. Então, eu posso escrever assim, faixa exclusiva para ônibus, ok? E assim eu vou fazer com as demais imagens. Ó, depois vem a imagem do pare, né? Eu vou escrever pare aqui? Não, eu vou criar uma frase também com essa placa. Então, pare. Quem pode parar aqui? Então, essa faixa está autorizando veículos a pararem, certo? Então, pode colocar aqui. Então, nessa placa ou nesse lugar, eu posso estacionar, eu posso parar, entendeu? Então, vocês vão dar exemplos, criar exemplos de frases. Depois tem a placa do perigo, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse mar? Que imagem, que mensagem está passando para a gente essa placa de perigo? Então, eu vou criar uma frase também, escrito perigo, tá bom? Depois aqui, ó, um cartaz escrito paz. Então, eu vou criar também uma frase que tem a ver com o que essa pessoa está fazendo. Então, essa pessoa está fazendo o quê? O que essa pessoa está querendo transmitir para a gente? Está transmitindo o quê? Ela quer paz, tá bom, mas por quê? Ela tá fazendo o quê? Ela está se fazendo um manifesto? O que ela está fazendo? Então, eu vou inventar uma frase que tenha a palavra paz, tá bom? E aqui, ó, é um ônibus
ônibus escolar, tá bom? Ó, ônibus escolar. Então, eu vou inventar também uma frase que tem a ver com o que eu estou vendo na minha imagem, né? Com ônibus escolar, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês criarem essas frases, tá bom? E já já eu pergunto como estão, tá ok? Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los. De matemática, vou compartilhar aqui com vocês qual é a página de matemática que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, é matemática na página 130, tá bom? Vamos lá, página 130 de matemática. Então, vamos lá, turma. Vocês estão me ouvindo, né? Então, elementos das figuras planas, certo? Retângulos, quadrados, triângulos e losangos, eles têm lados e vértices, certo? Nas figuras a seguir, estão destacados apenas um lado e um vértice. Lembre-se de que eles apresentam outros lados e outros vértices, certo? Aí tem aqui, ó, o retângulo, ó. Tá aparecendo um lado do retângulo e um vértice, certo? Isso acontece no quadrado, isso acontece no triângulo e acontece também no losango, certo? Então, olha só. Agora eu quero que vocês definam, expliquem com as suas palavras o que vocês acham que são lados. Como eu posso dizer o que é lado? O que você entende sobre o lado? O que é um lado para você? Como que eu posso escrever aqui o que seria lado? Quem sabe o que é lado? Hã? Não ouvi. Lados são o quê? São os lados das figuras o quê? Todas essas figuras aqui são o quê? São figuras planas. Então, eu vou escrever. São os lados das figuras planas. Escrevam aí. O que são lados? São os lados das figuras planas, né? Lado. São lados das figuras planas. Tá bom? O que é vértice, gente? Quem sabe o que é vértice? Vértices são o quê? O encontro... Pontas do quadrado. Ou das formas. Os encontros dos lados, tá bom? Porque para eu ter um vértice, eu tenho que ter pelo menos dois lados, né? Dois lados formam um vértice, tá bom? Então, o que são vértices? São lados do quê? São o encontro dos lados, né? São o encontro dos lados. Vértice é o encontro dos lados. No exercício 2, turma, tá dizendo o seguinte aqui, ó. Quantos lados e quantas vértices há em cada uma das figuras abaixo? Descubra e complete a tabela. Então, olha só. Eu tenho
4 figuras geométricas, certo? Eu tenho o retângulo, eu tenho o quadrado, eu tenho o triângulo e eu tenho o losango. Então, eu vou contar o número de lados, né? Quantos lados essa figura tem e vou preencher aqui no quadradinho do número de lados, certo? Depois, eu vou contar o vértice. Quantos vértices tem também essa figura, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? E já volto com a correção, tá bom? Então, é só contar os lados, certo? E preencher aqui com o número. Como que eu conto o vértice? Eu conto o quê? Cada lado, olha só, o encontro dos lados dá origem a um vértice. Então, olha só, um lado com o outro lado dá um vértice, ok? Assim que eu faço a contagem do vértice, tá bom? Vamos fazer juntos a contagem, número de lados e número de vértices, ok? Já consegui compartilhar aqui o livro. Então, vamos lá. O retângulo, quantos... Mas vocês têm que participarem também, tá bom? Então, vamos lá. Quantos lados tem o retângulo? Então, eu tô vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é certo eu dizer que tem 4 lados o retângulo, turma? Sim ou não? Sim, né? Então, eu vou escrever aqui o número 4, tá bom? Então, escrevam aí, 4. Eu não tô conseguindo escrever. Agora, eu vou contar o número de vértice. Então, olha só. Então, se eu sei que vértice é o encontro dos lados, então, olha só. Então, aqui, ó, aqui, esse encontro dessa ponta com essa ponta, então, eu tenho um vértice. 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Então, eu tenho 4 lados e 4 vértices. Coloquem aí, tá bom? Então, o retângulo, ele tem 4 lados e 4 vértices, ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero saber quantos lados tem o quadrado. Vamos lá. Quem sabe quantos lados tem o quadrado? 4. 4 também. Então, se tem 4 lados, quantas vértices tem? 4. 4 também. Muito bem. Então, o quadrado também tem 4 lados e tem 4 vértices, ok? Agora, o triângulo. Quem sabe quantos lados tem o triângulo, turma? 3. 3. Muito bem, ó. 1, 2, 3. Então, o triângulo, ele tem 3 lados. E quantas vértices mesmo tem o triângulo? 3. 3 também, ó. Uma ponta que liga a outra, né? Um lado que liga o outro lado, dá origem a um vértice. Então, olha só. Se tem 3 pontas, tem 3 vértices, ok? Agora, o losango. Quem sabe do losango? Quantos lados tem o losango? 4. 4. Então, se o losango tem 4 lados, e quantas vértices tem o losango mesmo? 4. 4. Muito bem. Então, ficou assim. Retângulo, 4 lados, 4 vértices, ok? Quadrado, 4 lados, 4 vértices. Triângulo, 3 lados, 3 vértices. Losango, 4 lados e 4 vértices, ok? Agora nós vamos analisando o número de lados e o número de vértices de cada figura. O que você observou? Nós observamos que o mesmo número de lados foi o quê? Foi igual ao mesmo número de vértices, não é? Então, é isso que eu tenho que escrever. O mesmo número de lados foram o mesmo número
de vértices. Foi isso que eu percebi, né? No próximo exercício, está pedindo para que vocês façam duplas, tá? Como nós não temos condição de formar duplas no momento, então vai ser com auxílio do professor, tá bom? Então eu tô aqui para auxiliar, tá bom? Eu vou estar perguntando, vou estar ajudando e quero muito que vocês participem, tá bom? Ok? Então vamos lá. No exercício número 3, vamos lá. Forme dupla com um colega para descobrir semelhanças, né? O que tem de igual e o que tem de diferente entre as formas geométricas abaixo. Agora, vem aqui, ó. Estamos vendo aqui duas imagens. A imagem do retângulo e a imagem do quadrado. Então, a primeira pergunta é: em que o retângulo se parece com o quadrado? Então, vamos lá, turma. Vamos olhar para os dois, certo? O que eles têm de parecido? Eu olhando aqui, o que eles têm de parecido? O retângulo com o quadrado. Eles têm o quê? Eles têm os lados o quê? Eles têm os lados retos, né? Os dois têm de igual os lados retos, tá bom? Então, é isso que eu vou escrever no que se parece, né? Lado, eles têm os lados retos, certo? Certo. Então, escrevam aí. Lados retos. Agora, eu quero saber o que eles têm de diferentes, olhando para eles. Além da forma diferente, né? Porque um é retângulo, outro é quadrado, mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber uma outra diferença deles. Diferente? O que eu posso dizer? Sem ser a forma geométrica diferente, o que mais que eles têm de diferente? Um é maior que o outro. O quadrado, o quadrado tem os lados do mesmo tamanho, né? Já o retângulo, ele não tem os lados do mesmo tamanho. Então, essa é uma diferença, né? Então, eu vou escrever aqui. O quadrado tem os lados o quê? Iguais, que os retângulos não têm. Então, isso que diferencia um do outro, né? Os quadrados têm lados do mesmo tamanho. Então, é isso que eles têm de diferente. Os quadrados têm os lados do mesmo tamanho. Os retângulos, não, né? Os retângulos, eles têm o quê? O tamanho diferente, né? Ó, só, eles têm dois tamanhos, o retângulo, né? Então, o que eles têm de igual? O que eles se parecem? Eles têm os lados retos, ok? Ok. O que eles têm de diferentes? Tirando a forma, né? Porque não preciso contar que a forma geométrica é diferente. Já tá nítido, né? Então, tirando a forma geométrica, eu posso dizer que o que eles têm de diferente é que os quadrados, eles são todos do mesmo tamanho, os lados, né? Já os retângulos, não. Ok? As semelhanças do retângulo com quadrado e também já sei as diferenças, certo? Então, agora eu vou observar as figuras geométricas do B. Nas figuras geométricas do B, turma, eu tenho o quê? O retângulo, né? E o triângulo. Olha só, o retângulo e o triângulo. Em que o retângulo se parece com o triângulo? A mesma coisa. Eles têm os lados retos, tá bom? Então, eu vou escrever a mesma coisa que eu escrevi no A. Eles têm de semelhança os lados retos. Olhando para os dois têm os lados retos, ok? Agora, eu preciso dizer aqui a diferença entre eles.
que eu observo que eles têm de diferente, hein, segundo ano? O que eles têm de diferente? O retângulo tem 4 pontas e o triângulo tem 3 pontas. Muito bem. Só que no caso, quem foi que respondeu? Vitor. Parabéns. Eu não vou chamar de pontas, eu vou chamar de lados, tá bom? Então, olha só, tá perfeita a resposta. A diferença é que o retângulo tem 4 lados, né? Então, vocês façam um desenho do retângulo, tá bom? Eu vou escrever retângulo, mas vocês façam um desenho do retângulo e escrevam 4 lados, tá bom? Não precisa escrever retângulos, faz o desenho, tá bom? E a mesma coisa no triângulo, faz o desenho do triângulo, né? Eu vou escrever. E escrevam quantos lados tem o triângulo, que diferencia do retângulo. O triângulo só tem 3 lados, ok? É isso aí. Então, o que diferencia o retângulo do triângulo é que o retângulo tem 4 lados e o triângulo tem 3, ok? Agora, vamos para o C. No exercício C, é para eu observar a semelhança, né? O que o retângulo se parece com o losango. A mesma coisa. Eles têm o quê? Os lados retos, né? Os lados são retos. Então, vou escrever novamente. A semelhança são os lados retos, ok? E agora, qual é a diferença entre eles, hein, turma? O losango, olha só, ele tem o lado do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, esse lado aqui do losango é o mesmo lado de todos, ó. Entendeu? Agora, já o retângulo não. Então, é isso que diferencia o retângulo do losango, né? O losango... Então, vou escrever. O losango, o quê? Tem lados iguais, né? Tem lados iguais. O retângulo não, de novo, né? O retângulo não tem os lados iguais, né? O retângulo, não. Então, isso que diferencia o retângulo do losango. O losango tem os lados do mesmo tamanho, né? Ó, tem os lados iguais. Já o retângulo não, ó. Ele tem 2 tamanhos diferentes, né? Então, essa é a diferença, tá bom? A última comparação é da letra D. Letra D tem aqui um retângulo e um círculo, certo? Certo. Então, olha só, o que tem de parecido com o círculo e o retângulo? Não posso dizer que eles têm os lados retos, né? Porque o círculo não tem lado, né? Então, o que eu posso dizer? Que eles são iguais no quê? Da cor? Eles são figuras o quê? Segundo ano. O retângulo e o círculo, eles são figuras o quê? Espaciais ou planos? Espaciais. Não. Lana! Eles são figuras planas, né? Então, eu vou escrever isso. O que eles têm de parecido? Figuras, né? Eles são figuras planas, ok? Lembra que figuras planas eu posso classificar como 2D, né? Que ele tem 2 dimensões, né? Figuras espaciais é 3D, tá bom? E aqui, ó, o retângulo e o círculo, eles não têm 3D, né? Eles não têm 3 dimensões aqui, tem? Não, então ele não é espacial. Ele é figura plana, eles são figuras planas. E qual é a diferença entre eles, segundo ano? Qual é a diferença entre o círculo e o retângulo?
As pontas. E um tem ponta e o outro não tem ponta. O círculo não tem lado, né? O círculo tem lado, segundo ano? Vamos analisar aqui, ó. O círculo tem lado? Não, o círculo não tem lado. Então, é isso que diferencia ele do retângulo. Então, eu vou escrever isso, tá bom? O círculo tem acento, tá bom? O círculo não tem lados. Né? O retângulo já tem, né? Então, isso que diferencia o círculo do retângulo. Certo? Facinho, né? 132, no exercício 4, nós vamos observar, olha só. Agora, observe o conjunto de figuras geométricas a seguir. Então, olha aqui. Tem o cilindro, tem o círculo, tem o paralelepípedo, tem o quadrado, tem o triângulo, enfim, né? Tem uma série de figuras geométricas aqui. Agora, olha só, eu vou separar essas figuras em 2 grupos, né? Escolha um critério que diferencie um grupo do outro. E escreva seus nomes na tabela abaixo. Então, olha só. Então, eu quero formar 2 grupos. Eu vou ter um critério. Olha, eu vou formar um grupo só de figuras que rolam com facilidade. Um exemplo. Então, nesse grupo, eu vou dar um nome para esse grupo e vou colocar só as figuras que rolam com facilidade. Um exemplo. E do outro lado, o outro grupo, eu vou separar, eu usei o seguinte critério, de figuras que têm dificuldade, que não rolam com facilidade, tá bom? Isso é um critério, tá bom? Você pode usar um outro critério, você pode escolher a forma que você quiser para poder separar um grupo do outro, tá bom? Pode ter um grupo que tem pontas, o outro que tem pontas verdes. Então, assim, cada um vai usar o seu critério, tá bom? Exercício B. Que critério você utilizou para separar as figuras? Você teve um critério, né? Você separou como? Então, você vai contar aqui como que você separou. Qual foi a ideia que você teve de separar essas figuras, tá bom? Aí, amanhã, nós vamos fazer a correção, tá bom? Seus amigos fizeram da mesma maneira? Aí vocês não vão responder isso agora, tá bom? Vocês vão deixar em branco. De repente, você teve a mesma ideia que seus amigos. Aí todo mundo vai escrever sim, tá bom? Então, olha só. Exercício 5, que é na página 133. A professora de João deu as formas a seguir para que os alunos de sua turma separassem em 2 grupos também. Então, olha só, de novo, o João separou dessa forma, ó. O João separou assim, colocou algumas figuras aqui e algumas figuras no grupo 2. Agora a pergunta, você dividiria dessa maneira? Então, assim, você faria como o João fez? Sim ou não? Se você dividiria dessa mesma maneira, você vai escrever sim. Se você tiver outra ideia, então aqui você vai escrever não e você vai escrever, explicar qual era a sua ideia. Se for a resposta sim, qual foi o critério que o João usou? Então, o João separou aqui, né? Duas figuras, certo? 2 grupos. Então, como que o João fez? Que critério que o João fez? Quem sabe o critério que o João fez aqui? É pessoal, né? Uma resposta pessoal. Mas assim, analisando, se eu olhar aqui o grupo 1 e se eu olhar o grupo 2, como que o João fez? Como que o João separou, turma? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês. Podem falar. Como que o João classificou, separou essas figuras? Quem sabe?
Ninguém sabe como que o João separou as figuras? Em segundo ano. Como que o João fez? X segundo ano. Vamos colocar a Cuca para pensar. Ação de um aluno explicando como que o João classificou aqui o grupo 1 e o grupo 2, né? Segundo o aluno, né, ele disse que o João usou o seguinte critério, né? O grupo 1 dos não pontudos e o grupo 2 dos pontudos. Aí você vai responder, você dividiria desta maneira? Aí é uma resposta pessoal, sim ou não, ok? Então, turminha, já respondemos aqui, certo? Agora, da página 132, vocês vão fazer com calma, tá bom? Depois da aula, vocês respondam, né? Vocês vão separar, vão dar um nome para o grupo 1, dar um nome para o grupo 2 e vão separar. O que o João fez aqui, ó, tá vendo? O que o João fez aqui com essas figuras, vocês irão fazer aqui nessa página, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu o que é para fazer? O que o João fez aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que o que muda é que as figuras são diferentes, tá bom? Combinado? Então tá. Então agora nós vamos lá para a ficha de atividades de português, tá bom? A ficha de atividade de português é na página 35 e 36, tá bom? Então vamos lá. Chegou a nossa última lição da ficha, página 35 e 36. Coloquem a data, tá bom? Bom, na página 35, olha só. Na página 35, tem algumas situações, né? Alguns alertas, né? Por exemplo, ó, existem algumas situações que precisam ser alertadas para as pessoas. Observe cada uma delas e vocês vão criar placas. Sabe aquelas placas que vocês fizeram no livro? Fizeram não, vocês tiveram que inventar frases para as placas? Então, agora vai ser diferente. Agora vocês vão criar as placas, tá bom? Então, olha só. Observe cada uma delas e você vai criar um aviso, tá bom? Você vai criar uma placa de aviso, tá bom? Então, olha só. Para que todos fiquem sabendo. Então, a primeira placa é a do piso molhado. Como que eu posso elaborar uma placa com piso molhado? Então, eu posso fazer uma placa, né? Com alguma coisa com água, né? Que o piso está o quê? Escorregadio, né? A segunda placa, fechado para o almoço. Como é que é? Quem já viu uma placa que quando está na hora do almoço, as pessoas colocam na porta, né? Que está o símbolo do almoço, né? De um prato, né? Com um garfo, uma faca, né? E um tracinho, né? Que está na hora do almoço, certo? Depois, a terceira placa é proibido tomar banho de mar. Como que seria essa placa para vocês avisarem a quem passasse a que não poderia tomar banho de mar? Como que seria essa placa? Depois é uma placa de um cão bravo. Olha só. Cão bravo. Como que eu posso fazer a placa de um cão bravo? Eu posso fazer um cachorro, né? Um pitbull, né? Para assustar, né? Então já vai saber que ali é um cão bravo, né? Para não se aproximar, né? Depois tem a seguinte placa. Você está sendo filmado. Como seria essa placa de você está sendo filmado? E por último, a placa proibido falar ao celular. Essa é fácil, né? Muito fácil. Então, turminha, olha aqui para a tia.
Deixa essas placas para vocês criarem depois também com mais calma, tá bom? Vamos virar a página, tá bom? Aí vocês terminam depois que acabar a aula, tá bom? Vocês vão criando mais sossegadinho, mais tranquilos, tá bom? Agora, nesse exercício da outra página, já tem as placas. Vocês vão dizer o que esse aviso significa. Então, olha só, escreva o que cada um dos avisos significa. Então, olha só, a primeira placa tá querendo dizer o quê? Que é proibido o quê, turminha? Proibido comer neste local. Então, é isso que eu vou escrever. Eu vou compartilhar com vocês no Word, tá bom? Para escrever aí na primeira placa. Então, vamos lá. Proibido comer neste local, ok? Então, escrevam aí, nessas linhas que estão aí. Proibido travou. Bom, vamos lá. Compartilhar. Então, vamos lá. Proibido comer neste local, ok? Essa foi a primeira placa, né? Segunda placa. O que quer dizer essa segunda placa, turminha? Quem sabe dessa segunda placa? Aqui tem um triângulo e um ponto de exclamação. Perigo. Quer dizer atenção, tá bom? Então, eu vou escrever na placa que tem o triângulo, quer dizer o quê? Atenção. Ok? A placa do triângulo é atenção. A outra placa tem um celular e tá escrito assim no celular, senha. O que é para fazer aí, turminha? Que aviso que tá querendo nos transmitir? Em segundo ano. Que precisa de 3 números para fazer a senha. Precisa digitar a senha, né? Então, nós vamos escrever digite a senha, né? Digite a senha, ok? Agora, a última placa, tá escrito o quê? Olha, perigo, tubarões, meu Deus. Então, o que eu posso dizer aqui nessa placa? Área imprópria para o banho, né? Por quê? Porque tem tubarões, né? Então, eu vou escrever aí. Área proibida para o banho, né? Por quê? Porque tem tubarões, certo? Então, a primeira placa, proibido comer neste local. A segunda placa é uma placa de atenção. A terceira placa é o terceiro aviso, né? Digite a senha. E a quarta e última placa, último aviso, é uma área proibida para o banho, né? Imprópria para o banho. Por quê? Porque é perigoso, tem tubarões, né? Então, é isso, turminha. Isso vocês vão fazer com calma, vocês vão criando, né, os avisos, as placas, conforme o que está escrito que eu acabei de falar com vocês. Tá bom? Ok? Então, por hoje é só, turminha. Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem fazer livremente essas plaquinhas de aviso, tá bom? Combinado? E eu estou esperando as atividades lá no Class, tá bom?
Então, um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, ó. Façam com capricho, tá bom? Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.